A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar desse livro lindo, que é o livro de Jó, que tem muito a ensinar a mim e a você. Tem muito a aumentar a nossa fé, a entender que passamos por luta, mas a entender que o Senhor permite as adversidades, permite a cilada do adversário, mas a Bíblia diz que ele só levanta para cair. A Bíblia diz que quem tem a chave da morte e do inferno na mão é o Senhor. Então descansa, porque o Senhor trabalha para aquele que nele espera, como diz Isaías 64:4. Amém? Hoje vamos falar em Jó 36, do 1 ao 4, e depois vamos terminar com Mateus 27, do 11 ao 14, onde o tema é profundo conhecimento, só quem tem é Deus. Tem pessoas que acham que tem muito conhecimento, tem pessoas que se acham muito espertas, e tem tantas, atitudes de pessoas. Mas o grande conhecimento, a grande profundidade, a grande grandeza está no nosso Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê a cilada do adversário e ele ri do trono dele. Porque ele tem a chave do abismo na mão, ele tem a chave da nossa vida na mão, está tudo no controle dele. Se você está passando por alguma adversidade, sabe que a cilada do adversário, descansa. Ele só faz barulho. Mas quem pode, quem é, quem foi e será sempre é o nosso Deus. É uma trindade tremenda, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Deus, tremendo. Mandou Jesus para levar nossas maldições na cruz do Calvário. Pela pisadura deles, eu e você fomos sarados. Sarado o quê? Com fé, com perseverança, com a salvação. Aleluia. E depois que ele partiu, morreu e ressuscitou, foi no inferno, pegou a chave da morte do inferno na mão. Satanás é um perdedor. Mas ele deixou o Espírito Santo para orar com gemidos inexprimíveis por mim e por você, para clamar. Nós temos um grande amigo que é o Espírito Santo. E no grande dia o Senhor vem buscar a sua igreja. Então descansa, continua na fé, continua na adoração, continua na perseverança e continua fazendo a vontade de Deus, esperando só nele. Porque profundo conhecimento só quem tem é Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir junto? Glória a Deus. Jó 36, do 1 ao 4. Eliú continua a falar, ele diz: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tem outras coisas a dizer a favor de Deus. Quando ele pede paciência, é porque com certeza essa fala durou um dia inteiro. Só Deus sabe o quanto essa fala durou. Porque tem pessoas que falam, se acha sábio, é soberbo, é prepotente, é arrogante, e acha que a outra pessoa, o outro irmão ou a irmã que está ouvindo, é tolo. A gente escuta por educação, ou a gente escuta por obediência ao Senhor, ou a gente escuta porque é necessário. Mas o Senhor dá direcionamento, o Senhor mostra quem é quem, e com certeza o Senhor estava ali com Jó, dando a graça dele a Jó, estendendo a graça dele para Jó suportar aquilo. Porque na hora mais difícil de Paulo, quando ele orou 3 vezes para sair um espinho, tem várias sugestões, mas ninguém sabe na verdade. Eu particularmente acho que eram as perseguições, porque o que se planta se colhe. Ele perseguiu a igreja, ele fez atrocidade no nome da razão dele. E agora Deus salvou. Falava com ele, falava. Mas o que se planta, colhe, ele colheu. Mas na hora que ele orou 3 vezes para que esse espinho saísse, o Senhor disse: a minha graça te basta. Então, eu tenho convicção que a graça do Senhor estava ali com Jó, dando força, dando a paciência que Eliú estava pedindo a ele. Aí ele diz assim: usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o Criador, é justo. Veja a forma que ele fala, Usarei meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Aí por isso que eu coloquei o tema, profundo conhecimento, só quem tem é Deus. Ele disse, os meus profundos conhecimentos. Você pode ser intelectual, você pode já ter se formado, ter pós-graduação, já ser doutor, Mas você é limitado. Eu sou limitada. Todos nós somos limitados. O grande e o poderoso é só um, essa trindade tremenda, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Não se usa grandes conhecimentos para falar da palavra, porque Deus é que conhece a verdade. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Ele passou todos os limites, né? Ele disse, tudo que eu estou falando é verdade. Você está falando com um sábio. Aonde é que era verdade? Que aquilo era cilada do adversário. Aonde ele estava falando a verdade, onde Jó era inocente. Aonde ele estava falando a verdade, onde não foi Deus que criou toda aquela situação, só permitiu. Então, o que a gente não sabe, a gente fecha a boca. O que a gente não sabe, a gente deixa com Deus. O que a gente não sabe, a gente não julga. Porque ele estava falando do autoconhecimento dele. E ele não tinha conhecimento nenhum em toda aquela situação. Ele não passava de um grande tolo. Mas Deus é bom. Deus é tremendo. Ele está com você, que está tendo um LU aí na tua vida. Ele está com você. Só tenha paciência, como o próprio Eliú pediu a Jó. Porque a Bíblia diz assim, esperei confiantemente, com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que honra! O Senhor se inclinar para ouvir o nosso clamor. Somos simples mortais que não merecemos, nascemos do pecado, constantemente erramos, por mais que a gente ore e peça força a Deus, mas ele se inclina. Ele estava ali inclinado para Jó. Aquilo tudo Jó ia sair com uma grande experiência. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, irmãos e irmãs, é para a experiência. É para se fortalecer na presença do Senhor. Não se desespere. Agora a gente vai falar aqui em Mateus 27, do 11 ao 14, onde Jesus está diante de Pilatos. Diante de uma autoridade. Mas veja o que Jesus nos ensina. Jesus já tinha sido preso, estava sendo jogado de lá para cá, né? Sendo humilhado, massacrado com os soldados. Tinha que aparecer também a Herodes. Mas tudo aquilo era um projeto de Deus para seu filho, pela minha e tua vida. Então, toda essa situação tem um projeto. João 13,7 diz assim, o que eu faço hoje, tu só vai entender amanhã. Amanhã entenderemos tudo. Amém? Mateus 27, do 11 ao 14. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogava dizendo, você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou a Jesus. Aí Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Sabe o que é isso? Uma resposta extremamente inteligente. Uma resposta de alguém que diante da dor, daquele sofrimento todinho, mas estava com equilíbrio. Tenha equilíbrio em qualquer pergunta. E se não a convém responder, fica em silêncio. Que isso é equilíbrio e é prudência. Mas quando foi acusado pelos chefes dos coordenadores, dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Veja que Jesus aqui, ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes religiosos, viu? E pelos líderes, o que foi que ele fez? Ele não respondeu nada. Existem situações que o silêncio é sabedoria, o silêncio é discernimento, o silêncio é a providência, o silêncio é servir a Deus com sabedoria e entendimento. E Jesus não respondeu nada, porque era necessário ele passar por tudo aquilo. Se ele chamasse um anjo só, destruiria tudo aquilo. Mas ele tinha que passar. E o que eu e você tem que passar, a gente tem que passar. Então Pilatos disse, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Veja que Pilatos estava instigando ele a responder. Pilatos estava estudando aquele homem e com certeza estava encantado. Porque veja a resposta do 14. Porém Jesus não disse nada. Continuou em silêncio. E o governador ficou muito admirado com isso. O governador ficou admirado com a atitude de Jesus. O governador notava toda aquela inveja, toda aquela facção, aquela divisão, aquela armação dos sacerdotes, dos líderes religiosos, que não passava de inveja. Tem pessoas que vê claramente como você está sendo acusado e acusada. Tem pessoas que sabem que aquilo é inveja da oposição, mas fica em silêncio. Nessas duas ocasiões, nessas duas situações, Jesus ficou em silêncio.
E como eu botei aqui, profundo conhecimento só quem tem é Deus, isso foi uma orientação do Pai, uma sabedoria divina. Então, aquilo que você e eu não podem resolver, deixa com o Senhor que Ele sabe trabalhar. Amém? A paz do Senhor fique todos... E sim, eu quero dizer uma coisa, Jó estava ali em silêncio, ouvindo aquela sabedoria, aquela prepotência de Eliú. Ele conhecia a palavra. Por mais que ele estivesse doendo, sendo massacrado, mas ele estava ali. Porque a graça do Senhor estava com ele. E a graça do Senhor está comigo e contigo. Aguenta firme, o Senhor está trabalhando. A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.